Olá, família, bom dia, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Família, eu já gravei o primeiro vídeo aqui pro canal, estou gravando o segundo, assim, eu tô até com a mesma roupa assim, com a minha produção, porque como eu falei no primeiro vídeo, eu moro de frente pra rua, assim, que passa direto carro, caminhão, sabe, moto, então assim, vai ficar um pouco difícil ficar gravando ao longo do dia, né, uma vez ou outra eu consigo gravar à tarde, mas pela manhã é bem melhor para gravar, porque assim passa bem menos movimento agora. Isso porque também estamos no início de ano e também ainda não voltou às escolas, então tá, o movimento está bem tranquilo por enquanto, né? Então eu quero aproveitar ao máximo para gravar e também para me apresentar a vocês, de a gente se conhecer e também falar sobre o plano 365 dias aqui no YouTube, para a gente se aprofundar na palavra, a gente mergulhar mais fundo, a gente conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, cada vez conhecê-lo, porque como podemos dizer que sabemos que o Senhor quer se não meditamos na palavra dele, só ouvimos de outras pessoas, nós também temos que mergulhar na palavra, temos que se entregar cada vez mais na comunhão, na intimidade com ele, sabe? E esse é o propósito do canal, de a gente cada vez mais mergulhar na palavra do Senhor, de a gente conhecê-lo, de a gente ter esse prazer de, assim como as outras pessoas que admiramos, que eu tenho várias pessoas que logo mais eu vou compartilhar com vocês, eu admiro muito que falo da palavra, que falo com intimidade, falo com verdade, sabe? E isso me incentiva muito a buscar o Senhor cada vez mais e também ouvir o que Ele tem para mim, de também ser um testemunho de milagres. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês e também quero que vocês tragam o testemunho de vocês, de a gente ter essa conexão, sabe? Essa comunidade crescer, não sei só eu aqui, mas estamos unidos, sabe? Sei que é uma trajetória, sei que é agora que vocês estão me conhecendo, mas eu creio que mais a gente vai se conhecendo, vai crescendo, amém? Então, eu falei lá sobre estar no WhatsApp, no grupo, no canal, aliás, desculpa, no canal do WhatsApp, esse cronograma aqui. Ele tá na descrição do vídeo. Então você pode baixar gratuitamente. Já tá lá, só você baixar mesmo que e imprimir se você quiser. Ou se você preferir. Eu prefiro imprimir, porque eu deixo de utilizar mais o celular, sabe? Eu deixo assim para focar mesmo, mergulhar. E depois eu uso o celular para as outras coisas, né? Enfim, esse aqui é o meu projeto de 2026. Não vou compartilhar aqui com vocês agora, no momento, né? Mas eu vou compartilhar o que eu fiz no ano de 2023 e 2024. Não, desculpa, 2024 e 2025 que o Senhor colocou no meu coração e foi excelente. Grandes realizações. Algumas coisas que eu não realizei foi por causa de mim mesmo, que eu não busquei, que eu não fui atrás. Então, muitas coisas assim que era para eu fazer, eu não fiz, mas outras coisas que, com a graça e a misericórdia do Senhor, Ele realizou na minha vida e eu só tenho a agradecer. Então, nós estamos, já demos início ontem, hoje é dia 2, né? Ontem, dia 1º, deu início de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3. Como eu falei também no outro vídeo, muita gente assim, tem dificuldade de ler o Antigo Testamento, porque devido a ser, ter aquela genealogia, tem algumas palavras muito difíceis de entender. Eu também já passei por isso e passo por isso. Mas, assim, o Senhor tem já vários tempos assim, que ele vem trabalhando Gênesis na minha vida. Gênesis, Levítico, assim, são livros que às vezes eu não consigo prosseguir. Entendeu? Tem algumas vezes que eu não consigo prosseguir por questão mesmo de procrastinação, que eu acabo procrastinando e deixo, mas outras o Senhor vem trazendo mesmo e eu não acabo não continuando, né? Mas o Senhor vem trazendo no meu coração assim de ler para buscar assim cada vez mais entender aquilo que Ele quer falar pro meu coração, aquilo que Ele quer dizer assim, sabe, coisas que eu não imaginava. Então, por exemplo, Deus é Deus criador. Ele criou todas as coisas. Isso é o óbvio, né, pra gente. Até mesmo para quem ainda não conhece a Cristo, sabe? Já ouviu falar dessa questão que Deus criou todas as coisas. Criou os céus e terra, criou cada um de nós. Mas, assim, ele nos criou, eu e você, a imagem dele, semelhança. Então, se ele criou a gente com a imagem e semelhança dele, também temos o DNA dele em nós. E temos, assim, também a criatividade dentro de nós. Né? Então, assim, isso foi incrível quando eu abri meus olhos, porque quantos de nós precisamos, às vezes, de criatividade para quem trabalha, para quem estuda, para quem cria conteúdo na internet, precisa dessa criatividade para ser um diferencial no seu meio ali. Tanto na empresa que trabalha, como eu falei, no lar, com a sua família, seus pais, seus irmãos, seu marido. Então, eu sou casada, né? E assim, então, esse vai ser um diferencial quando nós temos essa. Vamos buscar essa criatividade, sabe? E eu falei, cara, isso ia ser maravilhoso. E eu, às vezes, eu fico buscando criatividade na internet.
nada contra, mas como eu tô falando, nós temos o DNA, ele fez a imagem, ele nos fez a imagem e semelhança dele, nós temos o DNA dele também de criar, de ser criativo, sabe? E também hoje, com a nova aliança, temos o livre acesso para falar com ele, para buscarmos essa, Senhor, eu não consigo ter a criatividade, ter algo diferente, algo novo, me ajuda, sabe? Espírito Santo me ajuda. Então isso falou muito comigo, muito no meu coração. Então eu quero falar 3 pontos rapidinho para a gente assim colocar em prática essa criatividade já em Gênesis capítulo 1. Isso como eu quero dizer para vocês, Deus criou, Deus fez, Ele falou. Então são coisas que nós cristãos que já temos uma caminhada, ou até mesmo como eu já falei, aqueles que ainda não conheceram a Cristo, mas já ouviram falar, sabe que Deus criou todas as coisas. Então, mas antes dele criar, sabe, ele teve uma organização. Ele organizou as coisas, porque ele não fez aleatório. Né? A gente for ler, for meditar, assim, for mergulhar. Ele não fez aleatório, ele não fez assim, faça isso, faça aquilo. Eu vou fazer primeiro o homem, depois. Não. Eu gosto de um exemplo muito legal. Assim, é como uma mãe para te dar, quando descobre que está grávida. A mãe, quando ela descobre que está grávida, ela não faz, ela não prepara as coisas só depois que o neném nasce. Não, ela prepara antes. Há raros os casos que algumas mães, umas ou outras, né, que infelizmente diz pra cima da hora. Mas não, esse é o mínimo. Mas vamos falar daquelas mães que realmente, quando descobre que tá grávida, ela prepara. Ela vai para consulta, ela vai preparar o quartinho, as roupas e até a chegada da criança. Então, e assim foi Cristo, assim foi Deus que fez todas as coisas. Ele fez uma coisa de cada vez, um preparo, para depois colocar o homem e depois colocar a mulher para ali, né, governar. Então isso é maravilhoso. Então teve toda uma organização, esse é o primeiro ponto, uma organização. Vamos nos organizar, vamos aproveitar que estamos no início do ano, tem muita gente que fica nessa reflexão de início de ano, de organização, de meta, de projeto. Então coloque, organize isso e não faça sozinho. Chama o Espírito Santo, sabe? Chama o Espírito Santo para lhe ajudar a fazer isso, para você fazer com excelência. Amém? E o segundo ponto, Deus ele analisou. Depois que ele organizou, depois que ele lá viu que ele tinha colocado primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, ele analisou. Então, assim, eu já fiz o curso de segurança do trabalho. Então, algumas coisas, né, sobre edificações de prédio, casas, essas coisas assim, planejamento, a gente fazia todo o projeto, o mapa lá do Dini, e depois disso nós ia analisar se estava correto, as medidas, o local das coisas que do projeto que nós estávamos fazendo. Nós analisar para ver se estava tudo correto, sabe? Então, nós precisamos analisar, precisamos ter ali aquilo em mente e chamar também a nossa família, a pessoa que está mais próxima de você, daquela pessoa que mais confiança que você tem, sabe? De ali, pedir também ajuda para ela, falar, me ajuda aqui, será que esse aqui tá bom, esse projeto aqui, essa organização que eu fiz, o que você acha? Você me conhece, nós moramos juntos, você não me conhece, sabe como eu sou, meu temperamento. Às vezes a pessoa não sabe 100%, mas ali ela te conhece. A mãe e o pai sabe muito bem, mas assim, como eu falo, você chamar uma pessoa de sua confiança vai lhe ajudar muito, às vezes até enxergar aquilo que você nem enxergou, ou dar uma opinião. Não leve todas as opiniões por negativo, mesmo que seja uma opinião negativa aos seus olhos, chega a você, mas não leve somente, tente analisar, tente enxergar algo bom ali naquela crítica, naquele comentário que você achou que era negativo, sabe? Isso vai ajudar muito. E o terceiro, criatividade. Então, aí sim, depois de toda a organização, toda a análise, vem a criatividade. A criatividade, ela não vai nascer assim, papum. Não, ela vai nascer com o processo, ela vai vir naturalmente, assim como o nascer da criança, sabe? Ali você já sabe o que você quer construir algo. Por exemplo, eu aqui na internet, no YouTube, eu quero construir algo, eu quero construir, levar a palavra do Senhor, trazer aqui um pouco da realidade de uma jornada cristã, que às vezes a gente acha que é só ler a Bíblia, só é fazer o devocional, e não. Temos uma trajetória, temos algo muito além do que isso, sabe? Então, a criatividade, ela vai nascer naturalmente, sabe? Ela vai fluir. Depois de você se organizar, depois de você conversar com alguém e pedir o Espírito Santo, sabe, vai fluir. E assim como eu tô conversando com vocês agora, vai fluir, sabe? E assim, muitas das coisas do que eu quero, sabe, tá fluindo. E eu tô aqui, eu devo me segurar.
Então, eu fiz uma anotação, isso aqui faz um pouquinho de tempo que eu já tinha feito, né? E eu fiz uma anotação. Com isso e muito mais, somos a imagem e semelhança de Deus e ele nos deu poder e autoridade para fazermos o mesmo em nome de Jesus. Amém, família? Isso é apenas o primeiro capítulo. Imagine o segundo, o terceiro, o que tem o Senhor tem a nos revelar. Quando ele fez, é, ele nos fez, eu e você, ele chamou o Espírito Santo e Jesus, a Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso que eu falo que quando você chamar o Espírito Santo, sabe? Você chamar o Espírito Santo, desculpa, para ele também lhe ajudar, porque estamos numa nova aliança. E chamar alguém da sua família também, ou um amigo, como eu falei, uma pessoa de confiança, aquilo que você compartilha, para analisar junto com o seu marido, né? Analisar aquele projeto, porque tudo que nós vamos fazer precisa ter um propósito, um alvo, sabe? E assim, se nós formos fazer sozinhos, nós vamos se cansar no meio do processo, né? Nós vamos se cansar e precisamos um dos outros. Assim também, como eu preciso de você, né? Para esse canal expandir, para essa mensagem chegar em outras pessoas, se inscrever, comentar, compartilhar é sempre importante. Por isso que eu comentei no primeiro vídeo também que eu me comparava muito com as outras pessoas. E eu queria fazer muitas coisas diferentes, porque eu achava, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Só que hoje, olhando e conversando com vocês, como eu falei, tá fluindo, mesmo que eu fiz esse devocional faz tempo, mas a palavra se renova todos os dias. Então, tá fluindo criatividade, sabe? Tá fluindo as coisas naturalmente. Então acaba que agora eu entendo aos poucos, tô entendendo aos poucos, porque as pessoas falam compartilha, segue, porque isso ajuda muito. Não o ego da pessoa, não assim, só visando a pessoa em si, o criador, no caso eu. Mas isso realmente ajuda outras pessoas que ainda não conhecem, ainda não sabem. E isso flui, sabe, naturalmente. Quando você é abençoado e você, cara, isso precisa chegar a outra pessoa. E é assim que acontece, sabe? Isso é maravilhoso. Então, assim como a organização, analisar e a criatividade, ela vem fazer parte da nossa vida na parte de 2026, sabe? Que a gente venha fluir. Amém? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, se inscreve no canal, comenta, compartilha aquilo que você também tem. Eu sou apenas um 1% daquilo que você quer alcançar na sua vida. Eu faço parte de 1%. Ah, como você faz parte? Sim, compartilhando algo com você que possa vir na sua mente um insight, uma lembrança que, poxa, ela falou isso, eu me lembrei disso, sabe? Então, e o resto é com você, né? Então, Deus abençoe vocês. Eu espero que venhamos cada vez mais nos conhecer e venhamos crescer, sabe? Eu estou muito feliz, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. E o meu café, gente, tá esfriou aqui. Eu vou botar para esquentar e tomar meu café para iniciar o dia, né? Algumas atividades que eu tenho para fazer. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.